Bom dia a todos, meu amigo, minha amiga, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja com você nessa manhã. Amém. Vivemos numa geração um tanto diferente, se fizermos uma comparação com 20, 30 anos atrás. Nós vivemos na era das redes sociais, onde casais postam quase que excepcionalmente os melhores momentos das suas vidas no Instagram, no Facebook. São selfies sorridentes, viagens dos sonhos, pratos e lugares gastronômicos exclusivos, legendas românticas. E o que fica escondido e não vai para o Instagram são as brigas, as noites mal dormidas, as conversas que deveriam acontecer, mas nunca acontecem, e os olhares vazios. O filtro digital, ele acaba escondendo a realidade. E com o tempo, esse mesmo filtro que parece esconder, ele acaba solidificando internamente os problemas do casal. Por isso que Casamento Sem Filtro é a nossa nova série de mensagens. Sobre 5 casais, obviamente a Bíblia tem vários casais, mas nós teremos 5 encontros, vamos conversar e refletir sobre 5 casais da Bíblia que propõem exatamente, a reflexão propõe exatamente o oposto, um olhar honesto, sem filtro, sobre o que realmente faz um casamento funcionar ou fracassar. Nós temos exemplos bem ruins na Bíblia, mas temos também exemplos bons na Bíblia sobre casais. E a gente vai olhar, à luz da palavra de Deus, o que pode fracassar e o que pode funcionar. Então, como eu disse para você que tem exemplos bons e ruins, hoje, para a gente aquecer os motores dessa série, nós vamos para o nosso primeiro casal. E eu coloco ele como, assim, facilmente o pior casal da Bíblia, né? Então vamos começar com o pior casal da Bíblia. Eu te convido a você abrir a Bíblia no texto de 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Eu lerei do verso 29 ao verso 33. Aqui é a introdução sobre a história desse casal. Obviamente tem outras narrativas, nós iremos para outros textos, mas aqui é o início, e eu queria que você prestasse atenção como que tudo começa aqui na história desse casal. Verso 29, 1 Reis, capítulo 16, diz assim a palavra de Deus: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, princesa fenícia, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo, por conta desse casamento. Versículo 32. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Novamente, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, nós estamos agora diante da Tua palavra e acreditamos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela atravessa as eras e fala conosco hoje. Por isso nós nos humilhamos aqui diante do Senhor, confessamos os nossos erros e falhas e pedimos que o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, venha falar aos nossos corações, em especial, falar sobre os nossos relacionamentos, falar, ó Deus, sobre os nossos casamentos, falar, ó Deus, a Tua vontade sobre o que é um namoro, segundo os Teus olhos, o que é um noivado, falar, ó Deus, ao coração de solteiros e solteiras, enfim, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua doce voz nessa temática sobre relacionamento sem filtro, aquilo que é real e precioso diante do Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém.
Vocês já viram, né, aquele casal que parece perfeito no Instagram? Muitas pessoas seguiram por alguns meses atrás, né, e acompanharam a narrativa da Virgínia e o Zé Felipe. Até então, antes de acabar aquele relacionamento, eles eram os queridinhos, né, os influencers. Ai, que bonitinho o casamento deles e tal. E, infelizmente, com o fracasso no relacionamento deles, acabamos descobrindo também que aquilo que eles transmitiam nas redes sociais não era real. Eram apenas filtros. Então, férias paradisíacas, declarações românticas, fotos com aquele filtro de luz suave, que todo mundo comenta, ai, que casal lindo, ai, que fofinhos e tal. E aí a pessoa vai respondendo, ai, fofinha é você e tal, e por aí vai, coração. Pois é, Acabe e Jezabel eram o casal real de Israel. O casal. Eles tinham palácio, eles tinham as melhores roupas, roupas finas, o status, o poder. E assim, se existisse Instagram lá no século IX antes de Cristo, o perfil deles seria impecável. Bastava a câmera se afastar para a realidade aparecer, e eles viviam um casamento com filtro. Com filtro. E hoje nós vamos fazer o quê? Tirar o filtro deles. E, consequentemente, nós iremos tirar os nossos filtros. E eu gosto sempre de fazer uma pesquisa para saber como é que está aqui as coisas aqui da igreja. Tá? Quantos de vocês conhecem? Vamos lá, levante sua mão se você conhece uma mulher controladora. Levante a sua mão. Não é para apontar. É para só levantar a mão, não aponte. Pela sua própria segurança, não aponte, ok? Quantos de vocês conhecem agora um homem apático, submisso, totalmente passivo? Levante a mão. Agora, se você é um homem verdadeiro, submisso, não levante a sua mão agora. Apenas se a sua esposa ordenar. Aí você obedece ela e você levanta a sua mão, tá? Só quebrando gelo aqui, não quero criar mais problemas, tá? Enfim, por que eu estou fazendo essa pesquisa? Porque hoje nós veremos que o casamento de Acabe e Jezabel foi um desastre. Infelizmente foi um desastre. Jezabel foi extremamente controladora e manipuladora. E Acabe foi extremamente passivo e submisso. Nessa narrativa, cada personagem está assumindo uma posição. Um de controlador e outro de submisso. Isso não significa que somente as mulheres são controladoras e manipuladoras e somente os homens são passivos e submissos. Isso pode estar invertido em outros tipos de relacionamento. Mas aqui, nessa história, nessa narrativa, Jezabel é a manipuladora e Acabe é o submisso. Só que Acabe foi ninguém mais, ninguém menos do que o rei do reino do norte em Israel. E ele reinou, segundo o texto bíblico, por 22 anos, ali entre 874 a 853. E ele, o texto bíblico diz que ele se casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel. E como nós lemos no versículo 33, ele provocou a ira do Senhor. Ele provocou a ira do Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Olha só a avaliação negativa que nós temos. Mais do que todos os outros reis, ele provocou a ira do Senhor. A gente pode se perguntar como é que ele chegou nessa situação. Como que ele conseguiu a maior avaliação negativa dos reis de Israel? No texto que nós lemos, tem uma dica ali de que ele acabou se casando com uma mulher que adorava outros deuses. Mas em 1 Reis 21, 25, nós temos outra informação contundente. Nunca existiu, diz o verso 25, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele se vendeu como? Ele se vendeu pressionado por sua mulher Jezabel. O que o texto bíblico está dizendo é que nunca na história existiu alguém tão vendido, tão fraco, tão passivo, como Acabe, que foi influenciado, pressionado, controlado e manipulado pela sua própria esposa, Jezabel. Agora, esse casamento marcado por passividade e manipulação, obviamente, ele não ficou assim de um dia para o outro. Assim como diversos relacionamentos hoje, ao longo dos anos, e às vezes décadas, casamentos são desfeitos, casamentos são quebrados, casamentos são arruinados por posturas de manipulação e posturas de passividade dentro da aliança, que vai acontecendo ao longo do tempo. E por que isso acontece? Por que isso acontece?
eu vou dizer para você nessa manhã que muitos casais ignoram sinais e alertas. Sinais e alertas de dinâmicas perigosíssimas que já eram presentes na fase da paquera. Sinais e alertas que já estavam contundentes na época do namoro. E que lá no início do casamento se mostraram, não foram tratadas. E quando esses sinais e alertas não são tratados já dentro de um casamento, eles vão ganhando forças. E forças de destruição dentro de uma aliança. Por isso o nosso tema de hoje é esse daqui, sinais de alerta, casamento tóxico. Olhando para a história de Acabe e de Jezabel, vamos ali capturar alguns sinais. Diferente de um relacionamento apenas conflituoso, aqui eu quero distinguir com você que existe um relacionamento pode existir um relacionamento conflituoso, mas ele é diferente, embora haja conflito, num relacionamento tóxico. Há uma diferença aqui. O relacionamento tóxico, ele opera por padrões de desequilíbrio emocional. E guarda essa palavra que eu vou utilizar aqui, padrões de desequilíbrio, no qual uma pessoa ali está exercendo poder, e o outro se adapta, o outro se anula, o outro se desculpa, o outro quase que se desaparece nessa relação, e é uma dinâmica que ao longo do tempo vai gerando um desgaste contínuo, e muitas vezes esse desgaste é silencioso. E por ser silencioso, é muito fácil de colocarmos um filtro. É muito fácil de colocarmos um filtro e fingir que nada está acontecendo, de que esse casamento, na verdade, não é tóxico, quando ele é. Então, olhando para Acabe e Jezabel, por exemplo, na frente de todos os súditos do Reino do Norte, quem eles eram? Poxa, eles eram o rei e a rainha de Israel. Era o Cacá e a Geza. Né? Eles ali com filtro na frente de todo mundo, né? Uma foto mais ou menos dessa maneira aqui, olha só. Agora ninguém me segura, o seminarista Juliano me ensinou a mexer na inteligência artificial. Então, assim, por uns 3 meses aí, vocês me aguentem, até isso passar, né? Olha só, é uma foto dessa, na frente de todo mundo é esse filtro. Maravilhoso, sorriso, olhar leve, espontâneo, mãozinha ali no peito, abraço, todos sorrindo. Legenda, tempestades vieram, mas nosso amor resistiu. Hashtag casamento real em Samaria. Né? Então, a dinâmica do filtro era essa, porém a dinâmica real e sem filtro, aí era muito diferente. Na realidade, eu vou pedir para me ajudar a passar aqui, por favor. Pode passar mais um. Era essa. A foto real era outra. E claramente a gente percebe, ao longo da narrativa, que existem 2 padrões de desequilíbrio. Um espírito controlador, que busca dominar, e um espírito passivo que se recusa a se envolver. E por que isso é importante, a gente observar isso nessa narrativa? Porque em quase todos os relacionamentos, nós podemos perceber alguma combinação de um espírito controlador que busca dominar, ou um espírito passivo que recusa se envolver. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre, começando com a passividade. Em vários aspectos e episódios da vida de Acabe, nós observamos sinais de passividade. São várias narrativas, mas um deles merece destaque. O troféu, volta um pouquinho antes, já vamos lá. O troféu bebê chorão. Né? Ele conseguiu, né, esse é um recorte meu, do pastor Laci aqui, mas ele conseguiu, numa narrativa, ganhar esse troféu do bebê chorão. Um incidente que começou simples, né, e sempre acontece simples, de uma maneira bem tranquila, poderia ser resolvido, mas depois foi escalando. Né? Do lado do palácio, eu vou contar para você que do lado do palácio havia uma vinha, e essa vinha não era do rei, essa vinha era de Nabote. Um dia o rei Acabe, ele quis aquela vinha para fazer uma horta. Vou fazer uma horta, vou plantar, sei lá, tomate, cheiro verde, aqui está do lado do meu palácio, então vai vendo que a situação era simples. Eu quero aquele pedaço de terra para mim, porque eu quero fazer uma horta. E ele foi falar com Nabote. Nabote, tudo bem? Eu sou o rei Acabe. Me dá a tua vinha, que eu te dou um outro terreno melhor. Que tal? E se você não quiser, eu te dou em moedas de ouro. Eu te dou em valor, em dinheiro. E Nabote respondeu, olha, rei,
Não vai dar. Pois essa vinha é a herança da minha família. E diante da lei de Deus, e diante das testemunhas diante de Deus, eu não posso me desfazer daquilo que é a herança da minha família. Então nós lemos o registro que está de como ficou Acabe. Então Acabe, olha só o que aconteceu depois disso, depois dessa conversa. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. O que aconteceu? Deitou-se na cama, virou o rostinho para a parede e não quis papar mais. Ele não quis mais. Ele se deitou, ficou bicudinho, né? Ficou de costas, né, para todo mundo que entrava para o quarto, e não vou comer mais. Greve de fome. Nós estamos falando do rei de Israel. A postura de um rei. O rei de Israel, que na foto com filtro, né, ele demonstrava o quê? Demonstrava poder. Pode passar mais um, por favor. Demonstrava poder. Olha o Instagram do rei Acabe, né? @Acabe_oficial. Estou falando que ninguém me segura mais com inteligência artificial. Está ali, né? Liderando Israel com sabedoria, com força. Era isso que ele tentava demonstrar para as outras pessoas. Mas na realidade, quando ele recebe uma negativa, não ora por sabedoria, não procura por novas soluções, não procura outras terras, ele não faz nada, absolutamente nada para seguir em frente. Ele empurrou, ficou bicudinho, em completa passividade. Então a realidade é que ele ficou assim, bicudinho. Não vou mais sair do meu quarto, não vou falar mais com ninguém. E aí, fique atento a isso no seu relacionamento. Melhor ainda, se for no namoro. Melhor ainda se for no namoro. Percebeu um sinal desse? Esse sinal se repetiu? Você já conversou e esse sinal continua acontecendo e ele se tornou um padrão no namoro? No namoro, pula fora. É um sinal de toxicidade. Se tornou um padrão, pula fora. Agora, se aconteceu isso no casamento, você vai ter que lidar. Você vai ter que lidar. E eu vou te dar um exemplo. Uma moça, vamos pensar assim, hipoteticamente, com uma moça, uma mulher cristã, aqui da IP Park. Isso é um exemplo hipotético, tá? Todos os domingos ela está no culto, ela faz o ponto de partida, porque ela quer saber mais sobre Jesus. Então ela se rendeu a Cristo Jesus, ela fez o ponto de partida, ela entregou a vida para Cristo Jesus, e ela ama Jesus, e ela começa a servir num dos ministérios da IP Park, afinal ela membrou, ela fez a profissão de fé, e ela está cuidando da sua vida devocional, ela chega em casa, ela ora, ela lê a Bíblia, ela procura os seus líderes, ela entra num PGV e pergunta, faz perguntas bíblicas, olha, eu estou lendo isso, eu amo Cristo Jesus, ela está aprendendo, ela está num PGV, porque ela sabe que num PGV ela consegue aprender com pessoas mais maduras da fé, e a vida dela está num crescente relacionamento com Cristo Jesus. E ela é aquela menina, aquela moça, que entra na igreja, e você olha para ela, ela ilumina por quê? Porque ela está vivendo Jesus. E ela ilumina tanto que, obviamente, por ser bela por dentro e por fora, ela acaba atraindo os bonitões solteiros por aí. E aí ela atrai um bonitão da escola, né? E eles conversam, ela conta que ela é da igreja, ele quer saber mais sobre a vida dela, e eles começam a conversar, ficar de paquerinha e tal. Aí, só que esse bonitão, ele é um pouco mais velho, ele já terminou o ensino médio. Só que ele não tem interesse nenhum em estudar. Por quê? Porque a mamãe dele sustenta ele e dá mesadinha todo mês para ele. Então ele nunca leva a namorada dele, né, eles começaram a namorar, né, ele nunca leva a namorada dele para sair, porque ele não quer gastar o dinheiro dele, da mesadinha dele, com ela. Ele não quer gastar com aquela menina que ele acha tão preciosa, tão linda e tão maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, ele pega parte e talvez faz até dívidas da sua mesadinha para comprar novas skins no jogo virtual do LOLzinho. League of Legends. Né? Ele gasta toda a mesada dele para comprar uma skinzinha, para comprar uma roupinha no videogame dele, mas não leva aquela moça para sair. E depois que ele começou, ele veio na igreja, né? Obviamente ele precisou vir à igreja para ele conseguir namorar ela. Né? Então ele veio na igreja, ele conheceu algumas pessoas, só que depois que ele namorou ela, depois que ele começou a namorar, ele sumiu.
Porque na mente dele, eu não preciso mais vir aqui para IP Park. Agora, eu já conquistei essa moça, eu já estou namorando ela. Então ele não tem prazer nenhum em buscar a Deus. Ele não ora a Deus. Ele não se interessa por Deus. Ele não tem uma espiritualidade que busca Deus. Ele não tem um trabalho. Ele não tem um trabalho porque, na verdade, ele nunca enviou um currículo para nenhum lugar. Ele não quer nenhum emprego. Mas se alguém falar qualquer coisa sobre a vida dele, ele se irrita e fica bicudinho, como um bebê mimado. Eu gosto de contar essa história assim hipotética, que realmente ela é hipotética, mas ela acontece muito. Ela acontece muito, muito. E amigos e amigas, se você olhar para essa história fictícia, você percebe que os sinais estavam ali claríssimos. Inclusive as pessoas externas poderiam ter visto já esses sinais. De repente, o próprio líder do PGV viu isso, os pais daquela menina viram isso. Às vezes até a própria menina percebeu que os sinais estavam ali. Mas na verdade ela quis ignorar porque, vai que ele melhora, né? A gente sempre tem que acreditar no melhor das pessoas, mas nessa situação não vai melhorar. Agora, e se você percebeu isso, só que você já é casada? Se for um padrão, então você vai precisar lidar com isso. Isso vai precisar ser conversado. Isso precisa ser reajustado de acordo com a ótica bíblica. Então preste atenção aqui em 3 sinais de passividade. O primeiro sinal é esse. 3 alertas então de um espírito passivo. Fiquem atentos. Esses tipos de pessoas, eu coloco eles, mas pode ser elas. De novo, aqui a história sobre Acabe, mas pode ser o oposto também. No caso dos homens, eles não têm direção e raramente tomam a iniciativa. Esse é um sinal assim que tem que levantar o alerta. Eles não perguntam o que você pensa sobre o futuro, eles não interessam sobre o seu estudo, sobre a sua faculdade, sobre o seu trabalho, porque eles não estão fazendo faculdade, não estão trabalhando, eles não sabem nem o que estão fazendo ali naquele momento, eles não têm planos, eles não têm objetivos, eles não têm sonhos, não há nenhum tipo de progresso. Para eles está bom do jeito que está. Primeiro sinal. Segundo sinal é esse. Eles evitam conversas difíceis. As coisas começam a ficar insustentáveis, né? Aí a moça ou a mulher ali quer conversar, mas eles fogem de qualquer tipo de discussão de relacionamento. Fogem de qualquer possibilidade de conversar sobre a situação. Eles se calam. Você quer resolver a situação, quer melhorar o namoro, quer melhorar o casamento, mas ele só foge. E por fim, o terceiro alerta, eles transferem, aqui precisa tomar muito cuidado, eles transferem a responsabilidade e se vitimizam. Eles estão certos o tempo todo. O tempo todo. Como se você estivesse errado. Nada é culpa deles. O mundo inteiro é injusto, só eles são corretos. E quando eles se sentem acuados, o que eles fazem? A última cartada, se vitimizam. Se vitimizam. Atenção. Esses 3 alertas, se esses 3 sinais, de novo eu friso aqui, se tornam um padrão, você tem um problema no seu relacionamento. Se isso é um padrão, isso é um problema. E é um problema sério, que vai minar completamente o sentimento relacional. Como assim minar o sentimento relacional aqui, pastor? Eu estou falando do amor. Vai esfriar. Vai acabar com o amor. Se uma pessoa num relacionamento é apática, é passiva e completamente indiferente, ela já desistiu de amar. Ela não fica nem com raiva mais. Ela não vai nem para o ódio, porque ela já não tem mais nenhum tipo de sentimento. Ela já desistiu de amar. Quando há passividade, ela chega num nível em que não há mais motivação, não há busca, não há ímpeto, não há intencionalidade, não há direção. Como pode um relacionamento desses ter amor? Não tem. Simplesmente já não tem mais. Então, um coração passivo no namoro, presta atenção, leva a um padrão passivo no casamento. E um padrão passivo no casamento leva ao fim do casamento se isso não for restaurado. Infelizmente, esse é o final trágico de muitos casamentos. Por que leva ao fim? Porque esse padrão é um padrão pecaminoso. Pense comigo na entrada do pecado na história humana. Vamos nos lembrar lá de Gênesis capítulo 3. E me responda, onde estava Adão quando Eva comeu do fruto proibido? Já para pensar nisso, onde que estava Adão, no meio daquela conversa, mega estranha,
a mulher com a serpente, uma serpente que fala, a Bíblia não explica como é que tem uma serpente misteriosa falando e jogando a ideia péssima na mente da Eva, né? Onde estava Adão naquela conversa que durou vários questionamentos? O que Deus mandou você comer? Mas será que foi assim? Mas olha, se você comer assim... E Eva estava segurando ali tudo. Não, eu vou obedecer ao Senhor. Não, e a serpente insistindo. Mas você sabe que o poder de Satanás é o poder sedutor, né? Come, boba. Não, não posso, Deus mandou. Come, porque vai acontecer isso. Não, come. Eva estava quase conseguindo. Até que a serpente falou assim, come. Você já ouviu falar em Ozempic? Aí não deu. Aí não deu, né? E onde estava? Onde estava Adão nessa conversa errada? Ele estava trabalhando? Ele estava construindo uma moradia, de certo? Ele estava cortando a grama do jardim enorme, que estava crescendo, verdejante. Ele estava cuidando dos animais. Onde ele estava? Gênesis 3:6 tem a resposta. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, olha a construção, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Tomou, comeu, deu. Tomou, comeu, deu. Não chamou, não saiu, não foi lá. Ai, peraí, serpente, ele está trabalhando, ele está cortando a grama. Sabe como é esse jardim aqui, não tem pecado, a grama cresce linda, cresce demais. Não, tomou, comeu e deu. E ele comeu também. Ele estava ali. Ele viu a serpente, ele ouviu a conversa errada, ele presenciou tudo, e ele não fez nada, absolutamente nada. E aqui, mulheres queridas, me dão uma licença aqui nesse momento, nessa parte do sermão, porque eu vou ter uma conversa agora com os senhores da IP Park. Homens casados, homens solteiros, um papo sério com os senhores agora. Porque alguns dos senhores estão deixando brechas para o diabo atacar aquilo que é mais precioso na sua história. Os seus casamentos, os seus filhos, e vocês estão simplesmente parados. E eu preciso lembrar quem vocês são aqui nessa manhã. Homens, quem vocês são? Vocês não são simplesmente homens comuns quantos os outros que estão na sociedade. Os senhores são homens de Deus, chamados por Deus, vocacionados por Deus, em quem em vocês habita o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que está no coração de vocês, fazendo de vocês um guerreiro que entra em ação para viver a missão de Cristo Jesus sobre a sua vida. E qual que é o chamado de vocês, senhores? Liderar os seus lares, orar por seus filhos, falar palavras de vida para suas esposas, tomar a iniciativa, proteger e dizer, é isso que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família da fé, nós somos o povo de Deus e servimos em comunidade. E enquanto eu sou um homem do Senhor, eu digo e vivo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o chamado dos senhores. Nada de, não consegui comprar minha vinha, não consegui comprar o meu carro, vou chorar. Não. Nós não somos apáticos, nós somos homens de Deus, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, para conduzir as pessoas e as nossas famílias para mais perto de Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a sua missão. Ok, homens? Feche parênteses. Agora o texto bíblico revela um outro problema. Um outro padrão. O controlador. O controlador que busca dominar o outro. E embora, de novo eu quero frisar isso, embora homens também possam ser controladores. Também podem ser cruéis. Existem muitos maridos manipuladores. Na narrativa bíblica aqui, quem está fazendo essa função é Jezabel. E ela possui esse padrão tóxico. Bom, vamos acompanhar a postura dela no episódio da vinha, né? A vinha de Nabote. Quando Acabe está bicudinho, deitado de frente para a parede, 1 Reis 21:7. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel.
Rapidamente aqui, porque eu não quero me estender, mas o pecado, ele distorce as funções dentro de uma dinâmica relacional criada por Deus chamada família. Então, o pecado, ele faz com que homens se ausentem da sua função de liderar o lar, e as mulheres tomem para si essa dominância que não pertence a elas, e que se torna um fardo, e que se torna também opressivo e distorcido. Só que elas tomam para si porque fica mais fácil, né? Porque o homem vira um bebê, ela vira a mamãe e fica uma relação totalmente distorcida aqui. Então ela está falando assim, deixa que a mamãe aqui resolve para você. Eu vou conseguir para você a vinha de Nabote. Presta atenção e veja. Olha só como tudo aqui está distorcido. Ela olha para ele e fala, é assim que você age? E mais uma vez, se fosse uma cena de post de Instagram, se fosse o post lá do rei Acabe, a legenda seria como? Ai, minha Jezabel, minha parceira em tudo, obrigado por estar sempre ao meu lado, ela vai me ajudar. Mas sem filtro, a realidade do palácio era outra. Ela está ali, dominando, oprimindo. Ela não encoraja esse homem. Ela não diz, ei, lembre-se do seu Deus. Ei, vamos orar. Ei, não fique assim. Anime-se, volte o teu coração para o Senhor. Ela só critica a postura dele. E o que ele ouve é algo como, você é fraco, você é patético, por que eu me casei com esse tipinho de homem que não tem uma postura de rei aqui em Israel? E aqui nós temos uma importante lição, que é essas nossas palavras, ditas numa relação, elas possuem o poder de moldar para melhor ou pior os nossos relacionamentos. Gente, nós já sabemos isso, do poder das nossas palavras, Provérbios 18, 21. Elas têm o poder de gerar vida ou de gerar morte. E dentro do nosso relacionamento, isso é fundamental. Como é que você está utilizando a sua palavra na sua relação? Você está trazendo essa palavra para piorar o seu relacionamento ou para moldar para melhor? Porque você pode inspirar, mas você pode desanimar na sua aliança. Você pode encorajar ou você pode humilhar completamente o outro. Você que escolhe como que você utiliza as suas palavras, se elas serão para a vida ou para a morte. E é o que eu costumo dizer, na nossa relação de casamento, a palavra, ela tem um significado profundo. Eu sempre dou o exemplo de repente alguém brigou com você ali na rua, você não conhece a pessoa fala um monte de bobagem para você. Fala um monte de bobagem. Às vezes você esqueceu estacionou errado e tal, aconteceu um lapso, você foi lá pedir perdão, a pessoa está irritada, solta um monte de palavrão para você. Você volta para casa, fica chateado na hora, você volta ali para casa, mas você dorme bem. É um desconhecido que te xingou, vida que segue. Agora, quando alguém que você ama, alguém que te ama, diz palavras profundas de desencorajamento, aquilo mexe com a gente. Então você tem um baita de um poder, ou para diminuir, destruir, e matar o seu cônjuge, ou para encorajar, incentivar e gerar vida no seu cônjuge. E esse poder está naquilo que você fala para ele. Na minha história, isso é muito real. Simplesmente não dá para fazer o que eu faço e ser quem eu sou sem o incentivo da minha esposa, Júnia. Não dá, não existe. Eu já sei disso. Eu já sabia disso. E a minha história comprova isso. Eu quero colocar para você uma foto aqui que é muito importante para mim. Que essa foto foi tirada ali, perto de fevereiro e março de 2018. E esse 2018 foi o ano mais difícil da minha vida. Seguramente, foi o ano mais difícil da minha vida. O peso e a pressão das circunstâncias que envolviam o pastorado me atingiram de um modo tão profundo, mas tão profundo, que eu fiquei meses em oração e depois eu considerei seriamente desistir do pastorado. Vou fazer uma transição de vocação. Não vou pastorear mais. E a Júnia, em nenhum momento, olhou para mim e disse, é assim que você age como um pastor? Deixa que eu resolvo. Nunca, nunca. Mas o que ela me disse, naquele ano, em que eu estava, em muitos momentos, fora, a gente brinca, né, fora da casinha mesmo, irritado. Né? O que ela disse para mim foi com calma e foi com amor. Quando eu compartilhei com ela, e eu não podia compartilhar detalhes, eu só podia compartilhar por cima do que eu estava vivendo, até pela ética pastoral, né? O que ela respondeu para mim com calma e amor marcou. Ela falou assim, olha, independente do que aconteça, independente do que você vá decidir, eu estarei com você sempre. Ela falou, estarei sempre com você. Mas, ouça o que eu vou falar. Eu tenho absoluta certeza de que Deus
te chamou para o ministério pastoral. E eu acredito em você e que você irá cumprir esse chamado que Deus te deu. Foi isso que ela disse para mim no ano mais difícil de 2018. E o que aconteceu naquele ano foi que a fé da minha esposa, as orações da minha esposa, preencheram uma lacuna de fé e de oração no meu coração. E se eu estou aqui hoje, 8 anos depois, fazendo o que eu estou fazendo para a glória de Deus, é porque a pessoa mais importante da minha história, a pessoa que está ao meu lado, me lembrou de quem eu sou em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu. Obrigado, Júnior. Eu te amo. Esse é o poder de palavras de incentivo. E isso vale para ambos os lados. Quando nós valorizamos, quando nós amamos nossos cônjuges, eles simplesmente irradiam força espiritual. Porque são dois que se tornam um. Às vezes você está numa fase de que parece que Deus não ouve as suas orações. Mas lá no meio da madrugada, Deus está ouvindo as orações da sua esposa. E isso muda o cenário. Agora, o oposto também é verdadeiro. Porque se numa relação só há menosprezo, só há descrédito, só há diminuição atrás de diminuição, então a pessoa irá questionar o seu valor. Ela vai começar a duvidar dela mesma. E isso aconteceu tanto com Acabe quanto com Jezabel. Jezabel menospreza Acabe, manipula e passa a controlar toda a situação do jeito dela. A narrativa continua em 1 Reis 21, 8, 14. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, porque ela falou que ela ia resolver do jeito dela. Pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e os nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. O texto continua: as autoridades e os nobres da cidade fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que eles tinham escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e sentaram em frente dele, e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Olha só o final dessa história, o relato de um espírito controlador e manipulador ao extremo. Se o seu relacionamento possui um padrão de manipulação e controle, você precisa lidar com isso. Então, mais uma vez, preste atenção comigo nos 3 sinais de controle e manipulação. Primeiro, eles usam a culpa ou a pressão para te controlar. Sabe quando você ouve: se você fosse uma namorada realmente boa, você faria tal coisa por mim. Mas se você me amasse de verdade, você não estaria fazendo isso. Porque o marido da minha prima, sabe o marido da minha prima? Ele faz isso, aquilo outro. Isso é usar a culpa, que muitas vezes é inexistente, para controlar o outro. Um outro sinal é que esse tipo de pessoa toma todas as decisões e a sua voz não mais importa. Alguém que toma as decisões sem se importar com a opinião do outro é aquele: é assim e pronto, acabou, deixa que eu faço. Jezabel falou assim, Jezabel não perguntou, né? Falou assim: não, eu vou resolver essa situação, Acabe. Que tipo de homem que você é? Eu vou resolver, eu já decidi. E não importa o que você diga, não importa o que você argumente, não importa que outro tipo de solução que você coloque, vai ser do meu jeito e pronto e acabou. E por fim, o espírito controlador não confia em você e está constantemente te vigiando. Onde você estava? Com quem você estava conversando? Por que você estava olhando para ela? Por que você estava olhando para ele? Por que você estava conversando com tal pessoa? O que você está fazendo no celular? Abre o seu celular aqui agora, deixa eu ver tudo. Eu não posso confiar em você assim, eu não posso confiar em você ali, eu não posso confiar em você no trabalho. Todo o tempo vigiando, oprimindo e manipulando. E assim, nessa prática, a manipuladora vai tomando então um controle opressivo e tóxico do relacionamento e da pessoa.
Irmãos, nós não podemos perder de vista que Jezabel assassinou um inocente por conta da sua manipulação. Depois ela disse, se você acompanhar o texto em casa depois, ela chega para o marido e fala, resolvi o problema. Sabe qual é a resposta de Acabe? Ok, obrigado, vou me apossar das terras dele. Olha a situação, ambos ali. E talvez nesse momento, você esteja pensando sobre o seu relacionamento. Afinal, esse é o propósito também da mensagem aqui. E você pode estar pensando, e se eu estiver num casamento como de Acabe e Jezabel? E se as coisas não estão funcionando? Ou, e se eu estiver namorando alguém apático, alguém passivo? Será que eu estou noivo ou noiva de alguém que é manipuladora e controladora? E se você for sincero, e encontrar alguns sinais de relacionamento tóxico na sua vida, no seu cônjuge ou no seu relacionamento, o que fazer? O que fazer? Amigos e amigas, na vida sem filtro, por causa do pecado, todos nós lidamos com esses ruídos diariamente. É difícil assumir, mas eu lido com o espírito controlador. Muito controlador mesmo. De desejar que as coisas aconteçam do meu jeito. Nos meus moldes, no que eu desenhei, no que eu planejei. Eu acho, inclusive, que isso não é novidade para muita gente aqui. Eu tenho certeza que os meus amigos presbíteros já sabem disso, e os líderes de ministérios também. Eu tenho que lidar com isso. É óbvio que eu já errei no meu casamento, tentando fazer pressão emocional para a Júnia realizar aquilo que eu quero, aquilo que eu planejei. Por outro lado, por incrível que pareça, também tenho que lidar com a passividade. Eu tenho que lidar com a passividade. Na igreja, no trabalho, na vocação, eu sou um trator. Sou um trator determinado. Não tem hora para começar, não tem hora para acabar. Vamos fazer, é para lá que a gente vai, é para lá que a gente vai. Só que quantas vezes eu chego em casa e sou passivo com a minha família? É ali que pega. De coisas que eu perdi. De momentos que eu cheguei em casa, minha filha era mais nova e falou, papai, vamos tomar um sorvete com a mamãe? E eu respondi, eu tenho outras coisas para fazer, vai você com a mamãe. E já passou. E eu já perdi esse momento não volta mais. Enfim, todos nós num casamento sem filtro, nós temos ruídos. E esses ruídos precisam ser trabalhados. Essas coisas precisam ser restauradas. Precisa de um arrependimento. Precisa de uma confissão de pecados. O que não pode é esses ruídos tornarem-se padrões. E o que eu preciso te dizer é que o meu casamento com a Júnia é muito bom. É maravilhoso e é bom mesmo. Só que eu vou dizer para você que não é bom porque eu sou bom. Não é bom porque ela é boa. Nosso casamento é bom porque Deus é bom. Aqui está o ponto dessa narrativa. Tanto a passividade como a manipulação são problemas seríssimos que destroem uma aliança, mas eles só surgem e tomam força devido a um problema ainda maior, a ausência de Deus em nossos relacionamentos. Esse é o ponto. A manipulação cresce, a passividade cresce quando nós esquecemos de priorizar Deus em nossas alianças. O maior problema de Jezabel era que ela adorava Baal. O maior problema de Acabe era que ele passou a adorar a Baal. Ah, pastor, mas pode ficar tranquilo que eu não estou adorando Baal. Eu não tenho nenhum tipo de poste-ídolo na minha casa. Eu não tenho nenhum outro falso Deus na minha vida. Será? Porque talvez existem novos falsos deuses. Parafraseando João Calvino, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente vai criando novos ídolos. Será mesmo que você não está se envolvendo com algum tipo de idolatria? Quando você está prestes a namorar alguém que não é cristão. O famoso, abre aspas, namoro evangelístico. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro. Tá? Ai, porque não, Deus vai mudar o coração dessa pessoa. Não, e começa a dar um monte de justificativa do porquê que você vai namorar alguém que não é cristão. Quando você começa a dar um monte de justificativa por que você vai traçando uma rota contrária à rota bíblica, é porque, na verdade, você está adorando a sua vontade e não o querer de Deus na sua vida. A sua vontade se tornou um Deus.
Ou quando no seu casamento você não se importa mais em amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, você trata a sua esposa mal o dia inteiro, a semana toda. E aí, numa bela noite, você resolve exigir dela intimidade. O que é isso, senão a adoração ao seu próprio prazer? E não a vivência de um casamento que glorifica a Deus em todas as áreas. Ou ainda quando você dá desculpas para não ter um filho, ou desculpas para não ter mais filhos, porque primeiro eu preciso viajar, eu preciso comprar um carro, uma casa, 2 motos, um barco, um iate, um sítiozinho em Minas Gerais e mais algumas coisas. Se tudo isso vem antes da vida, do milagre da vida e da herança do Senhor, então nós temos o seu Deus, Mamon, dinheiro, e não dá para servir a 2 senhores. Então o maior problema de Acabe, o maior problema de Jezabel não era ele ser passivo e ela controladora, era que eles não estavam buscando o único Deus verdadeiro. Amigos e amigas, eu quero concluir trazendo a solução para todo relacionamento que quer viver sem filtro, mas de uma maneira correta. É isso, palavras de Cristo Jesus, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Talvez o seu casamento já esteja tão destruído, tão quebrado, que você vai precisar de ajuda externa, você vai precisar partilhar isso com alguém, você vai sim precisar procurar o pastor, isso é super importante, o aconselhamento pastoral no casamento, e aqui eu dou um detalhe para você. Não adianta só a sua esposa me procurar. Não adianta. É o casal. É o casal. E você, homem, como líder do lar, tomar essa iniciativa de vamos sentar e conversar com o pastor, marcar um horário, falar sobre o nosso casamento. Vamos pedir ajuda. Vamos pedir uma direção que venha a direção do eterno, de Deus, para as nossas vidas. Porque só um ou só o outro não vai dar certo, tá? Para muitos de vocês, o que falta no casamento é o reino de Deus, a presença de Cristo e o poder do Espírito Santo, e isso vem em primeiro lugar. Nós precisamos colocar Cristo Jesus em primeiro lugar em nossos relacionamentos. Vou até abrir aqui um parênteses, porque eu vi o Vini ali, né? A gente está conversando, eu, o Vini e a Paola, sobre casamento, eles são noivos e tal, e é muito gostoso, já fiz esse encontro com o Vini, com a Paola, com o Léo, com a Letícia, com várias pessoas aqui, Mateus, Nath, enfim, as pessoas que casaram passam comigo numa conversa, e vocês se lembram, o primeiro encontro, o que é o primeiro encontro? Primeiro encontro do exemplo, vocês se lembram, do exemplo ou da bolinha de gude, ou do taco de golfe. A primeira atacada define o teu jogo, para o resto da vida. É igual o golfe, bolinha de gude. Você errou, a atacada foi muito ruim, todo mundo vai passar você na frente e você perde o jogo. Qual que é a primeira atacada de um casamento diante de Deus? É colocar Deus dentro do seu lar. Essa é a primeira jogada. Essa é a primeira jogada. Você colocou Deus em primeiro lugar no seu casamento, as coisas irão fluir. Então, é isso que nós precisamos fazer. Cristo Jesus em primeiro lugar em nossos relacionamentos, pois Cristo Jesus é quem morreu pelos nossos pecados numa cruz, ressuscitou no 3º dia, e é Ele que pode restaurar os nossos relacionamentos. Não dá mais para viver um casamento com filtros. Hoje o convite de Deus para a sua vida é tirar o filtro. Tirar o filtro para Deus, tirar o filtro para o seu cônjuge. Às vezes você está criando um novo eu para o seu cônjuge. Tirar o filtro para a sociedade, tirar o filtro para você mesmo. Reconheça a passividade. Reconheça o controle. Abandone a idolatria. Arrependa-se da manipulação e da passividade. E peça que Deus cure e restaure o seu ser e o seu relacionamento. Aí sim, você poderá viver a realidade, sem filtros, a realidade de que o seu casamento pode e será excelente para a glória de Deus, porque você buscou o reino dele no seu lar, na sua aliança, e todas as pessoas verão que a sua casa serve ao Senhor, que o seu casamento, o seu marido e a sua esposa brilham à luz de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os teus olhos. E talvez você tenha se visto
em um dos sinais. E eu queria que você que é casado, você que é casada, nesse exercício de olhos fechados, você não ficasse pensando nos sinais que você observou no seu cônjuge. Eu queria que, antes de tudo, você prestasse atenção nos sinais que você percebeu no seu coração, naquilo que o Espírito confrontou o seu coração. Talvez você seja manipulador e manipuladora. Talvez você seja passivo, passiva. Não chame para conversar, não coloque os pingos nos is. E o que nós precisamos é confessar os nossos erros, nos arrependermos de não colocarmos Cristo Jesus no centro dos nossos casamentos. E quando a gente não faz isso, e casamento na Bíblia é aliança, casamento na Bíblia é dois que se tornam um. Se alguém não colocou Cristo Jesus dentro da sua aliança, é porque o nós não colocou Deus dentro da aliança. Você tem parcela nisso, você tem responsabilidade nisso. Por isso você precisa se arrepender, confessar os seus pecados e pedir: Deus, venha o teu reino sobre a minha família, venha, ó Deus, o teu reino sobre o meu noivado, venha, ó Deus, o teu reino sobre o meu casamento, sobre o meu lar, sobre os meus filhos, sobre o meu amor pela minha esposa, sobre o amor da minha esposa por mim. Que seja a tua glória, a tua presença, o poder do teu Santo Espírito moldando e restaurando o meu casamento. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que nós necessitamos é acrescentado pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Ó Deus Pai de amor, nós oramos agora, ó Deus, e levantamos as nossas vozes para o Senhor, pedindo: ó Deus, venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, de um relacionamento tóxico, de padrões e ruídos que não glorificam o teu nome. Ó Deus, eu peço em especial sobre a vida de cada aliança aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, sobre a vida de cada casamento, se há ruídos, se há sinais, se existem alertas, que cada cônjuge possa confessar diante do Senhor os erros, pedir para que venha a tua presença, a tua restauração, e o Senhor possa fazer desse casamento um casamento que glorifica o teu nome, porque o Senhor pode todas as coisas, não há impossíveis para o Senhor, e por isso nós queremos colocar diante do Senhor as nossas alianças e as nossas famílias. Venha, ó Deus, o teu reino sobre nós, venha, ó Deus, o teu reino sobre os nossos lares, venha, ó Deus, o teu reino sobre os nossos casamentos. Essa é a nossa oração, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Práticas de vida nós levamos para os nossos lares, para os nossos casamentos. Quero compartilhar com você a primeira lição prática de vida. Tome notas, tire foto do slide, enfim, isso precisa ser praticado, não somente essa semana, mas sempre, sobre a passividade. Você tem se escondido atrás do filtro de que está tudo bem, enquanto na realidade evita conversas difíceis? É isso que está acontecendo? Você é um Acabe que está dormindo, magoadinho, bicudinho? Está na hora de orar e conversar com o seu cônjuge, olho no olho, conversa agendada. Às vezes precisa agendar conversa, às vezes as rotinas são tão intensas, o assunto é delicado, precisa agendar. Quinta-feira, às 8 horas, nós iremos conversar sobre esses ruídos no nosso casamento, para a glória de Deus. E aí você até tem um tempo para orar antes e depois resolver isso em casal. Sobre o controle. Você tem postado fotos de um relacionamento perfeito, mas em casa manipula, pressiona ou menospreza seu cônjuge? Não que você tenha postado fotos, às vezes você nem posta. A questão é, em casa, o que está acontecendo? Está manipulando? Está pressionando? Você é uma Jezabel? Um Jezabelo que precisa... Tem muito Jezabelo por aí, né? Você precisa aprender a confiar em Deus. E quando você confia em Deus e sabe que Deus está trabalhando na vida do seu cônjuge, você também começa a confiar no seu cônjuge. Então é isso que nós precisamos fazer. Confiar em Deus e ser de fato um discípulo, uma discípula de Jesus em nossos lares. Em nossos lares. E por último, não menos importante, sobre a vida com filtro.
Você e seu cônjuge frequentam a igreja, mas qual Deus realmente governa o seu lar? É o Deus da Bíblia? Ou o Deus do conforto, do dinheiro, da aparência? Arrependam-se. E olha só o detalhe, orem juntos. Orem juntos. Casamento é um só. É dois que se tornam um. É o nós em Deus. Orem juntos. Deus, venha o teu reino sobre o nosso relacionamento em Cristo Jesus. Amém. Essa é a sua oração para a semana. Deus, venha o teu reino sobre o nosso relacionamento em Cristo Jesus. Amém. Você solteiro, você sua solteira, faça essa oração para o seu futuro cônjuge. Deus, que no meu futuro relacionamento venha o teu reino em primeiro lugar nesse relacionamento em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Nesse momento nós temos uma surpresa muito agradável. Semana passada foi o domingo, Dia das Mães, então eu quero chamar aqui